Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do nosso mini curso sobre programação do ABC do Saber. Se você não assistiu à última aula, eu vou deixar o link logo aqui abaixo, onde você poderá assistir novamente essa primeira aula e também fazer o download do programa necessário para que você possa acompanhar mais de perto essa nossa aulinha, ok? Bom, entrando lá em nosso site, você vai baixar o nosso programa e colocar aí no seu desktop ou em qualquer pasta do seu computador, e você terá esse link aqui, onde você deve clicar 2 vezes e o programa será aberto. Bom, se você viu também a primeira aula, ela trata de sequência de programação. Você aprende como fazer comandos sequenciais para, no caso aqui, comandar esses LEDs virtuais no seu computador. Na aula 2, nós vamos falar sobre números binários. Bom, então nós temos aqui essa interface desse programinha que eu criei para tentar facilitar aqui a nossa aula, onde deste lado esquerdo nós vamos trabalhar com os números decimais, que são os números que vocês já estão conhecidos, que vão aí de 0 ao infinito, mas usando os algarismos de 0 a 9, onde você trabalha com unidades e dezenas. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você trata do número 1, o número 1 ele é uma unidade e 0 dezenas. Se você falar aqui do número 5, você está tratando de 5 unidades, 0 dezenas. Se você falar o número 34, são 3 dezenas e 4 unidades. Mas vamos falar aqui do número binário, que é o que nós combinamos, certo? Bom, aqui do lado direito nós temos os números binários. No caso, eu estou representando ele por 8 algarismos. 8 algarismos. Dividir aqui ao meio, porque isso vai facilitar a explicação depois de como trabalhar com os números hexadecimais. Esse lado direito aqui nós chamamos de nibble, menos significativo do byte. E esse lado esquerdo, o nibble mais significativo do meu byte. Byte são 8 bits, nibble são 4 bits. Então vamos lá. Da mesma maneira que nós trabalhamos nos números decimais, no número binário nós trabalhamos aqui com pesos para cada casa. Nos números decimais, nós temos aqui na primeira casa a multiplicação por 1 e na segunda casa a multiplicação por 10, certo? Da mesma maneira aqui no binário. Então a primeira casa nós multiplicamos por 1, a segunda casa por 2, a terceira por 4 e assim por diante. Observe que aqui nós temos um múltiplo de 2, certo? E como que nós chegamos nesse número aqui? É 2 elevado à casa que você deseja. Então aqui nós temos a primeira casa, que é 2 elevado a 0, que é 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, e assim por diante. E como isso funciona? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a primeira casa, 1. Nós convertendo isso para decimal, nós temos 1 também. Mas por quê? Porque 1 vezes 1 igual a 1. Mas e se eu passar aqui clicando o mouse, quando eu clico o mouse aqui sobre o número, ele alterna entre 1 e 0, tá? E se eu pegar aqui essa segunda casa e alternar para 1? 1 vezes 2, 2. E você pode fazer isso aqui para todas as casas, que você verá que a multiplicação desse número de cima pelo de baixo dará o nosso resultado aqui em decimal. Então nós estamos fazendo aqui uma conversão de binário para decimal, ou seja, da direita para a esquerda. Aqui 1 vezes 8, 8, e aqui no 128, 1 vezes 128, 128. Mas nós podemos formar números aqui pela combinação de mais de uma casa com o número 1. Vamos fazer aqui no nível menos significativo. Eu quero fazer o número 9. Então eu vou pegar aqui 8, 1 vezes 8, mais 1 vezes 1, resultado 9. E com isso você pode formar qualquer número.
eu vou apertar aqui aleatoriamente. Nós tivemos aqui o número 175. Por quê? 128 mais 32 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 igual a 175. Então, pessoal, nós podemos representar um número decimal, que é o número do nosso dia a dia, que nós trabalhamos e raciocinamos com ele no dia a dia, para a linguagem binária, que é a linguagem de máquina. Mas por quê? O computador, para fazer o armazenamento de dados, ele consegue armazenar somente uns e zeros. Ele não consegue armazenar fisicamente um meio do caminho. Seria até possível, mas tornaria um pouco mais complexo o sistema e mais susceptível a erros. Então é mais fácil a gente trabalhar com tudo ou nada no computador. Ou cheio, ou vazio, ou verdadeiro, ou falso. No caso, 1 ou 0. Agora vamos fazer aqui a transformação contrária. Como converter um número de decimal para binário. Eu vou colocar um número qualquer aqui, por exemplo, 67. Número 67. O programinha já me deu o resultado aqui, mas vamos tentar raciocinar como isso funciona. 67 é um número que é menor do que 128, mas é maior do que 64. Então, no caso, eu vou começar aqui pela parte superior, vou escolher o número menor ou igual ao que eu desejo. No caso 67, o menor ou igual a ele é o 64. Então, 64 vezes 1, 64. 67 menos 64, faltaram 3. Então eu vou pegar aqui um número mais próximo ou igual ao 3, mais próximo para baixo, tá, pessoal? Que no caso aqui é o 2. Então, 64 mais 2, 66, ficou faltando 1, mais esse 1 aqui, 67. Beleza? Agora vamos fazer um pouco diferente. Eu vou zerar aqui de novo e vou escolher um número aqui, 137. Só que dessa vez eu não vou escrever ele aqui, eu já vou fazer aqui mentalmente até chegar no valor 137 binário. Bom, 137. Qual o número mais próximo de 137 que seja menor ou igual a 137? No caso, 128. Então, 137 menos 128 igual a 9. Qual o número mais próximo do 9 que seja menor do que ele? 8. Então, até agora eu tenho 136. Para 137, falta 1. Qual o número mais próximo? 1. Então, eu tenho aqui o meu número 137 em binário, que é 10001001. Bom, mas e os números hexadecimais? Bom, eles vieram para facilitar a nossa vida. Imagine toda vez que você precisar escrever um número em binário, um número aí para a linguagem de máquina, você precisasse escrever essa quantidade toda aqui de uns e zeros. Então a tentativa aqui do hexadecimal foi reduzir ao máximo a quantidade de algarismos que você vai escrever. Então qual que é a ideia do número hexadecimal? Bom, aqui no número binário nós temos ele dividido aqui em 2 níveis, como nós já falamos lá no início. Então o nível da direita, ele vai formar esse número da direita do hexadecimal. E o nível da esquerda vai formar o número da esquerda do hexadecimal. Ou seja, esse aqui é o mais significativo e esse daqui o menos significativo. E como funciona isso? Bom, como com 4 algarismos binários nós conseguimos formar 16 números, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar aqui tudo 1. Então, 1 em binário é o número 15 em decimal. Mas por que 16 algarismos? Porque vocês têm que considerar também que nós podemos formar aqui o número 0, que também é um número. Ou seja, de 0 a 15 são 16 números diferentes. Como são 16 números diferentes que podem ser formados, se você olhar nessa tabelinha aqui,
nós temos desse lado aqui decimal e aqui em hexadecimal. Os números vão de 0 a 15 e em hexadecimal, olha que interessante, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas depois do 9, em vez de vir o 10, 11, 12, nós trabalhamos com letras. Essas letras aqui, nesse caso, elas vão funcionar como números. Então, A, B, C, D, E e F. Sendo que o A equivale a 10, o B equivale a 11, o C a 12 e assim por diante, até o F, que significa 15, equivale a 15. E aqui do lado direito, a tabela binária, que é o representativo aqui do número binário em hexa. Então, se nós pegarmos aqui o número 8, em decimal ele é 8, em binário ele é 1000 e em hexadecimal também é 8. Mas se nós pegarmos aqui o número 16, o 16 ele em hexadecimal é 10. Por quê? O lado da direita é 0, então aqui na tabela 000 em hexa é 0 e o número 1 em binário, aqui na tabela 1 em binário é 1 em hexa, então 1 do lado de cá. Ou seja, este lado aqui vai formar este número e este lado aqui da esquerda vai formar esse outro número aqui do hexadecimal. Então, tá aí, pessoal, vocês aprenderam hoje sobre números binários e sobre números hexadecimais. A partir de agora, tudo que for lógica de programação que você deparar, em que você tiver que trabalhar individualmente com cada bit, você vai se lembrar dessa aula e vai ver que realmente é muito útil. Principalmente quando você estiver trabalhando aí com microcontroladores ou estiver fazendo controle em robótica. Esse é o tipo de lógica que vai ser utilizado o tempo todo. Não tem como sobreviver no mundo da eletrônica e da robótica sem conhecer a lógica dos números binários e os números hexadecimais. Então, pessoal, hoje vocês aprenderam aí sobre os números binários, sobre os números hexadecimais. Treine, aproveite o programa aqui que faz a conversão, use também a calculadora do Windows, que também é muito boa para esse tipo de coisa. Não deixe de se inscrever em nosso canal pelo link que eu vou deixar logo aqui acima e compartilhe o nosso programa e o nosso vídeo com seus amigos e com seu professor. Graças a esse tipo de compartilhamento que o nosso canal pode crescer e nos dá mais vontade ainda de fazer novos episódios e novas aulas. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Se você gostou, clique no joinha, inscreva-se em nosso canal e assista aos outros vídeos. Caso você queira saber como algo funciona, é só nos enviar aqui uma mensagem por esse mesmo vídeo que nós faremos um vídeo em resposta, ok? É isso aí e até a próxima.